Estamos sozinhos no universo? Esta é, talvez, a pergunta mais profunda que a humanidade já se fez. Por milênios, olhamos para as estrelas e nos perguntamos se haveria alguém ou algo olhando de volta. Hoje, essa questão deixou de ser apenas filosófica e entrou de vez no campo da ciência. E as respostas que estamos encontrando são, no mínimo, surpreendentes. A vida como a conhecemos depende de 6 elementos essenciais: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. Este último é crucial, pois forma a espinha dorsal do DNA e do RNA, as moléculas que carregam as instruções genéticas de todos os seres vivos. Por muito tempo, os cientistas se perguntaram quão comum o fósforo seria no cosmos. Uma descoberta recente mudou o jogo completamente. Usando poderosos radiotelescópios, astrônomos detectaram pela primeira vez moléculas contendo fósforo em nuvens de gás e poeira, onde novas estrelas e planetas estão se formando, bem aqui na nossa Via Láctea. O que isso significa? Significa que um dos ingredientes mais vitais para a vida não é uma raridade cósmica. Ele está disponível exatamente onde novos mundos estão nascendo. Essa descoberta fortalece imensamente a ideia de que a vida pode não ser um privilégio exclusivo da Terra. Se os blocos de construção estão espalhados por toda a galáxia, as chances de a vida ter surgido em outros lugares aumentam exponencialmente. E essa não é apenas a opinião de entusiastas. Figuras de peso no mundo da ciência espacial estão se manifestando. Bill Nelson, o administrador da NASA, a principal agência espacial do mundo, expressou publicamente sua convicção. Ele afirmou acreditar que, dada a vastidão do universo, com seus bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, é estatisticamente improvável que sejamos a única forma de vida inteligente. A NASA está ativamente procurando por bioassinaturas, que são sinais químicos em atmosferas de exoplanetas que poderiam indicar a presença de atividade biológica. Com telescópios como o James Webb, estamos entrando em uma era dourada da exploração, capazes de analisar mundos a anos-luz de distância com um detalhe sem precedentes. A busca por vida extraterrestre nunca foi tão séria, tão científica e tão promissora. Mas enquanto os cientistas olham para as estrelas, muitos acreditam que as evidências de visitas extraterrestres já estão aqui na Terra. E o Brasil é um dos palcos mais importantes do mundo para esses relatos. Vamos voltar no tempo para 1996, para a pacata cidade de Varginha, em Minas Gerais. Na tarde de 20 de janeiro, 3 jovens afirmaram ter visto uma criatura estranha, de pele marrom, olhos vermelhos enormes e um forte odor, agachada em um terreno baldio. Assustadas, elas correram para casa. O que elas não sabiam é que esse seria apenas o começo de uma série de eventos que colocariam Varginha no mapa mundial da ufologia. Horas antes, moradores relataram ter visto um objeto voador não identificado, em formato de charuto, sobrevoando a região, aparentemente em apuros. Logo após o avistamento das meninas, uma intensa movimentação militar tomou conta da cidade. Caminhões do exército e viaturas da polícia foram vistos por toda parte. Relatos de testemunhas, incluindo militares
que mais tarde quebraram o silêncio, falam da captura de pelo menos 2 criaturas. Uma delas teria sido levada para o hospital regional, causando um alvoroço entre a equipe médica antes de ser transferida para outras instalações. O caso ganhou repercussão internacional e até hoje gera debates. O que realmente aconteceu em Varginha? Teria o governo brasileiro capturado seres de outro mundo? A história permanece um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil. Agora, vamos viajar para o norte do país, para a ilha de Colares, no Pará, no final da década de 70. A população local vivia em estado de pânico. Todas as noites, luzes misteriosas, apelidadas de chupa-chupa, surgiam nos céus, mas elas não eram apenas luzes. Segundo as testemunhas, esses objetos disparavam raios de luz que atingiam as pessoas, causando queimaduras, paralisia temporária e marcas de perfuração na pele. O medo era tão grande que os moradores faziam vigílias noturnas, com fogueiras e fogos de artifício, na tentativa de afastar as luzes. A situação se tornou tão grave que a Força Aérea Brasileira interveio, lançando a Operação Prato, liderada pelo capitão Uirangê Holanda. A missão tinha o objetivo de investigar os fenômenos. Por meses, os militares documentaram os eventos, tirando fotos, filmando e coletando depoimentos. As imagens oficiais mostram objetos luminosos de formatos e tamanhos variados, realizando manobras impossíveis para a tecnologia da época. Anos depois, o capitão Holanda deu uma entrevista reveladora, confirmando a realidade dos fenômenos e sua origem não terrestre. A Operação Prato é, até hoje, uma das poucas investigações militares oficiais sobre OVNIs que se tornou pública no mundo, um tesouro de evidências para os pesquisadores, mas talvez o evento ufológico mais espetacular do Brasil tenha ocorrido na noite de 19 de maio de 1986. Ficou conhecida como a Noite Oficial dos Discos Voadores. 21 objetos voadores não identificados foram detectados simultaneamente pelos radares do SINDACTA, o Centro de Controle de Tráfego Aéreo Brasileiro, sobrevoando São Paulo e o Rio de Janeiro. Eram pontos luminosos que apareciam e desapareciam, mudavam de cor e voavam em velocidades incríveis. A Força Aérea Brasileira foi acionada imediatamente. Caças F-5 e Mirage foram enviados para interceptar os objetos. O que se seguiu foi uma perseguição surreal nos céus do Brasil. Os pilotos relataram contato visual com as luzes, mas não conseguiam se aproximar. Os objetos aceleravam de forma espantosa, desaparecendo dos radares dos caças, mas permanecendo nos radares em terra. A perseguição durou horas e foi acompanhada por milhares de pessoas no solo. Na manhã seguinte, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Moreira Lima, convocou uma coletiva de imprensa de forma surpreendente e transparente. Ele admitiu publicamente que a Força Aérea havia perseguido OVNIs e que não tinha explicação para o fenômeno. Ele declarou: não se trata de acreditar ou não. Trata-se de fatos. Esse reconhecimento oficial, vindo da mais alta patente da aeronáutica, torna a Noite dos Discos Voadores um caso único na história mundial. De laboratórios de astrofísica a pequenas cidades no interior do Brasil, a busca por respostas continua.
A descoberta de fósforo nas estrelas nos diz que a vida pode ser comum. As declarações de líderes da NASA nos mostram que a busca é séria. E os relatos de Varginha, Colares e da noite oficial dos discos voadores nos fazem perguntar se a resposta não estaria muito mais perto do que imaginamos. A ciência avança, a tecnologia evolui e nossa compreensão do cosmos se expande a cada dia. Talvez em breve a pergunta não seja mais estamos sozinhos, mas sim quando faremos o primeiro contato. O universo é vasto e cheio de mistérios, e nós estamos apenas começando a arranhar a superfície. A jornada está longe de terminar. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho nos mistérios do universo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!